Graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos Grandes Verdades, hoje veremos sobre dois pecadores. Esse texto está em Lucas capítulo 7, versos de 36 a 50. Convidado por um fariseu para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar seus pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu, que o havia convidado, disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então Jesus disse: Simão, tenho alguma coisa a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a um certo credor. Um deles devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso ele perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Jesus disse: você julgou bem. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vês esta mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seu cabelo. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei na sua casa, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. É interessante que quando um rabino, quando um mestre aparecia na sinagoga, era comum as pessoas importantes daquela comunidade convidá-lo para jantar na casa deles. E Jesus foi à sinagoga, ensinou, e um fariseu resolveu convidar Jesus para jantar na casa dele, e Jesus foi. Só que havia uma certa etiqueta quando você convidava alguém para jantar na sua casa. Primeiro, as pessoas não se assentavam à mesa, as pessoas se reclinavam à mesa num divã. Como eles andavam de sandálias em estradas poeirentas, o pé ficava sujo. Por isso, sempre havia uma bacia de água e um escravo na entrada da casa para lavar os pés dos convidados. Lavava e enxugava, então eles entravam com os pés limpos. Jesus chegou naquela casa e ninguém fez isso com ele. Simão não fez isso com ele. Outra coisa, quando você recebia alguém, quando você encontrava com alguém, se você considerava aquela pessoa superior a você, você beijava a mão dela, em sinal de respeito. Se você considerava aquela pessoa igual a você, você beijava a face daquela pessoa. Jesus vai à casa de Simão e ele não beija nem a sua mão, nem a sua face. Quando a pessoa chegava, era comum derramar azeite sobre a sua cabeça, porque é uma região muito seca e o azeite ele tem esse poder de tornar a pele menos seca. Jesus chegou àquela casa e o fariseu Simão não fez nada disso. No entanto, aquela mulher que nem fora convidada, ela entrou porque a porta da casa ficava aberta, ela chega até Jesus, ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, beija os pés de Jesus e derrama um perfume caríssimo. E aí Jesus olha para aquele fariseu e fala: Simão, e aí? 2 pessoas, ele conta essa parábola. 2 pessoas deviam um credor. Um devia 500 denários e o outro 50. Ou seja, a dívida do segundo era 10% da dívida do primeiro. O Senhor perdoa ambos. Qual dos dois você acha que vai amar mais o Senhor? O fariseu responde na lógica farisaica. É claro, aquele a quem foi perdoado mais. E aí Jesus fala: você está vendo essa mulher? Eu chego na sua casa e você não me dá água para lavar os pés. Ela chora nos meus pés e enxuga com os cabelos. Você não me deu nenhum beijo e ela está beijando os meus pés. Você não passou azeite na minha cabeça, mas ela está derramando perfume, e perfume caríssimo nos meus pés. E aí então Jesus olha para aquela mulher e diz: seus pecados estão perdoados.
É interessante que os judeus, eles não aceitavam, os fariseus, eles não aceitavam o fato de que Jesus pudesse perdoar pecados, porque só Deus pode perdoar pecados. E Jesus pode perdoar pecados porque Jesus é Deus. Por isso ele diz àquela mulher, os seus pecados estão perdoados. E ele diz ainda àquela mulher, a sua fé a salvou, vá em paz. É interessante vermos isso. Muitas vezes nós nos acostumamos com Jesus e nós começamos a achar que Jesus e que Deus têm a obrigação de nos dar todas as coisas, inclusive bens materiais, e nos esquecemos da gratidão. Nós devemos ser gratos a Deus por tudo que Ele nos dá. Deus nos deu a vida, Deus nos deu a saúde, Deus nos dá a paz, Deus nos deu a família. Tudo isso que temos vem de Deus e nós queremos cada vez mais. Agimos como crianças mimadas que querem mais, mais, mais e mais. E nos esquecemos da gratidão. A gratidão é uma fonte de lucro. Grande fonte de lucro é a gratidão, diz a palavra de Deus. Que nós aprendamos a ser gratos ao Senhor. Que Deus nos abençoe e até amanhã.